Olá pessoal do canal Eu Conto. Eu sou Sônia Jacinto e hoje eu recebo aqui a presença do Darlan. O Darlan tem uma história muito interessante para contar para a gente. E só para adiantar um pouquinho, o Darlan, dos 8 anos de idade aos 20, sabe onde ele passou? Não foi ao lado da família. Foi internado num hospital. Dos 8 aos 20 anos de idade. Darlan, eu começo te perguntando como é que foi isso? O que você tinha? O que foi isso? A princípio foi a chamada leucemia, um câncer no sangue, que eles chamam de câncer no sangue, né? Então foi descoberto lá quando eu tinha 8 anos de idade. E assim, foi meio que, para a época, foi algo meio que, assim, era desconhecido. Então foi bem difícil aquela questão de diagnóstico para poder chegar num tratamento eficaz, para poder hoje eu estar aqui contando essa história, né, no caso. Foi nos anos 80 isso? Foi nos anos 90, né? Nos Foi anos 90. 1990. 1990 a Exatamente. medicina ainda não tinha. Não tinha, ao menos por aqui, né? É. Até porque, por exemplo, o exame que constatou o tipo de leucemia que eu tinha para poder fazer o tratamento, ele foi feito no Canadá. E até então, como que você era tratado? Você apresentava fisicamente um estado de fraqueza? Como que era esse estado de fraqueza? Sim, começou assim. Naquela época, meu pai procurou os médicos da região para poder ver o que eu tinha. Porque eu estava apresentando, por exemplo, as amígdalas, inchou muito, ficou muito grande as amígdalas, fraqueza e amarelo. Eu estava sem cor, completamente sem cor. Amarelo. Já. Amarelo, sem sangue, né? Magrinho. Bem magrinho e fraqueza muito, muito forte, enfim. Aí meu pai procurou o Hospital Santa Luzia, em Lusiânia. Naquela época, um doutor chamado Doutor Jesus. Ele falou que não desconhecia, nunca tinha visto um caso desse tipo e que lá não tinha recursos, simplesmente assim. Lá não existia recurso para o tratamento, até porque não tinha diagnóstico, não sabia o que era e tudo mais. Aí ele mesmo providenciou uma ambulância e me levou para o Hospital do Gama, do Hospital Regional do Gama. Só que no Hospital Regional do Gama foi basicamente a mesma coisa. Eles me colocaram num corredor, e ali naquele corredor em cima de uma maca e sem tratamento nenhum. Só colocou um soro na veia e não teve tratamento nenhum. Até porque eu acredito que não tinha lá na época, né? Só para situar as pessoas que estão nos assistindo, o Darlan, nós somos aqui do Centro-Oeste, em torno de Brasília. Brasília, aqui da região do Valparaíso, fica mais ou menos a 45, 50 quilômetros de distância. E o Darlan, naquela época, os pais dele, eles já moravam aqui, né, Darlan? Em Lusiânia. Em Lusiânia, que fica um pouco mais distantes. Então, nós estamos falando, tudo isso é na região Centro-Oeste. Distrito Federal, Lusiânia, Valparaíso de Goiás, meio perto de Goiânia também, é tudo aqui, nessa região, nessa área. Pronto, Darlan. Sim, aí eu fiquei 27 dias internado no hospital do Gama. Isso em cima de uma maca. Aí a cada dia que meu pai ia me visitar, eu estava mais falecido, de certa forma. Assim, Morria todo dia, cada morria dia que meu pai chegava, eu estava pior. Aí quando foi no 27º dia que meu pai chegou, me viu naquela situação. Continuava na maca, no corredor? Na maca, no corredor, numa maca, sem tratamento nenhum, apenas com soro. Aí meu pai chegou e ficou bravo no hospital e pediu providências, né? Brigou lá com o diretor do hospital na época. Na verdade, eles não tinham o que fazer também, né? Era algo assim... Ele pegou e a única coisa que ele fez foi a única e a mais eficiente, eu acredito, para a época. Ele colocou em uma maca, colocou em uma ambulância novamente,
e me transferiu para o hospital de base, Que fica em que Brasília. fica em Brasília. Aí chegando no hospital de base, os médicos já foram me olhando e já falou, ele vai ficar aqui, o pai pode ir embora, a mãe vai ficar com ele aqui. Eles já tinham mais ou menos uma noção do que eu já tinha, né? Uhum. E assim lá eu fiquei internado durante todo esse período. Praticamente 12 anos da 12 sua anos. vida você passou dentro de um hospital. Na verdade foram 8 anos, 8 anos né? 8 internado. anos internado. Eu vinha em casa uma vez por mês, era essa média de... E os últimos 4 anos eles foram só de observação, né? Uhum. Então o total do tratamento foram 12 anos. Mas 8 anos intenso e 4 anos em observação. Darlan, me fala uma coisa, como que era para aquela criança que só tinha a mãe, sua mãe chorava muito do lado, Darlan? Não, Não. não. Perto de você, né? Porque Pelo acredito. menos sim. Mas como que era para você, 8, 9 anos de idade, ali anoitecer e amanhecer ali? Como que é quando passava pela UTI, seus coleguinhas do quarto que saíam e não voltavam mais? Me fala um pouco desse sentimento dessa criança. Sim. A gente ficava num quarto, se eu não estou enganado, era o quarto número 127. Se eu não estou enganado, era isso, assim. Era o último quarto de um corredor, o corredor do hospital de base. Era o último quarto que ficava do lado direito do corredor. E nesse quarto tinham 7 leitos, ou portanto 7 crianças que tinham a mesma doença. Tá? E assim, aí a gente saía pela manhã para poder brincar. Mais ou menos 9 horas da manhã, passavam os enfermeiros, faziam os medicamentos e liberavam a gente para poder brincar. Do outro lado do corredor ficava uma brinquedoteca, era o último quarto do outro lado, do lado esquerdo. Aí ficava uma brinquedoteca. E nós passávamos ali, aquelas 7 crianças empurrando aqueles soros. Naquela época era uma haste de ferro muito pesada. Talvez não é tanto pesada, mas pra gente que era criança era, né? Se tornava. Então a gente passava empurrando aqueles soros com os pés pelo aquele corredor. No meio do corredor ficava uma UTI. E essa UTI ela era protegida apenas por um vidro. Era uma porta de vidro que todo mundo via lá dentro o que estava acontecendo. E a gente passava e ia para a brinquedoteca. Normalmente alguma pessoa passava mal pela manhã, antes da gente ir para a biblioteca, uma dessas crianças. Então os médicos chegavam, né, levavam eles para a UTI, e quando a gente passava para ir para a brinquedoteca, a gente via aquele coleguinha ali naquela UTI. A gente passava, ia para a brinquedoteca, quando era na hora do almoço a gente voltava, aquela criança já não estava mais na UTI. Ou seja, já tinham falecido e já tinham levado de lá. E o que você ficava pensando? Qual era o pensamento? Não sei, talvez assim, por ser uma criança, a gente ainda não tinha tanta noção. Mas assim, eu considero que eu era uma criança muito forte, assim. Eu nunca me abati. Assim, nunca chorei, nunca neguei fazer qualquer tipo de tratamento que fosse necessário, enfim. Para uma criança, eu me considero muito forte para a época, assim, né? Então, assim, eu acho que eu não tinha um ponto fraco, digamos assim. Eu não considero isso. Não vejo que eu tinha um ponto fraco, assim. Darlan, você falou que fixo e internado foram 8 anos. Conclusão, 13, 14, 15, 16, você estava lá internado. Aliás, 10, 11, 12, 13, 14. Até os 18, praticamente. Até os 18, praticamente. E o andamento da família? Eu sei que você vem de família humilde, Sim. com muitas dificuldades, pai e mãe trabalhavam. Quantos irmãos? 8. 8 irmãos. Eu imagino toda a dificuldade da casa. Como Sim. que era aquilo? Como acabei de falar, a gente era 8 irmãos, né, e sendo que só um deles trabalhava na época. Aí tinha um irmão que, no caso eu estava com 10 anos, ele estava com 20, ele era 10 anos mais velho que eu. Então ele já trabalhava e ele era uma espécie de provedor dentro da casa.
E só ele e meu pai seu que pai? trabalhavam. Exatamente. Meu pai tinha um comércio e meu irmão ele trabalhava em Brasília, num restaurante na época. Então assim, aí meu pai começou a gastar tudo que tinha, né, todas as finanças que tinha, todas as poupanças que Com tinha você. em prol do meu tratamento. E sendo que aí foi acabando, né, esse dinheiro que já não era muito, assim, a gente não tinha condições boas de vida, nunca teve. Então esse dinheiro foi acabando. E quando ele chegou numa situação que já tinha vendido a casa, tinha vendido os carros, tinha vendido tudo. Ele passou a morar de aluguel sem ter a renda, sem ter nenhuma renda para poder pagar aquele aluguel. Foi assim que aconteceu. E aí o meu irmão conseguia sustentar os demais, conseguia sustentar a casa com o alimento, né? A gente nunca pôde com muito, mas pelo menos com o alimento ele conseguia sustentar. E aí meu pai não tinha de onde tirar mais dinheiro para poder fazer nada. Assim. Começou a trabalhar em que, seu pai? Passou a trabalhar mais com comércio. Boteco. Vendia pinga, vendia cigarro, vendia essas coisas. Aí o meu irmão, o que acontece? Meu pai, naquela angústia de não ter de onde tirar, devendo aluguel, com filho doente no hospital, já não tinha de onde tirar nada mais, ele começou a se ver em uma situação assim de não saber o que fazer mais, né? De certa forma. E tem um senhor lá em Lusiânia chamado, todo mundo conhece como Saruê, e esse homem é muito conhecido do meu pai, muito amigo do meu pai, e foi ele que levantou o meu pai.